Caio, coloca aí a capa do livro, vou mostrar uma coisa aqui. Aí. Petri, ó. Nessa capa aí, eu coloquei algumas imagens da história, né? A foto dela grande, você vê, né? De cima para baixo. Ali em cima, o primeiro quadradinho, ela pequena. Ela, acho que ela tinha 5 anos, 6, não lembro. Ao lado dela é aquela foto que tem um monte de crianças e adultos escravizados, né? Aí embaixo tem aquelas 4 crianças ali à esquerda, naquele quadradinho ali, o segundo de cima para baixo à esquerda. Eram 4 irmãos, Petri. Tinham sido escravizados os pais dessas crianças e as 4 crianças, 4 irmãos. Aí segue ali o FHC, né, que foi o cara que fundou o grupo. Aí tem mais fotos ali de operações dela. A foto do Lula, que também tem a foto do Lula com ela na matéria. Um dia o ministro falou, ó, Lula, quer te conhecer. Quer conhecer o presidente? Vamos lá pra você conhecer o presidente. Ela foi toda orgulhosa, né? Ela era defensora vigorosa do Lula. Hoje em dia mudou de opinião. Mas também odeia Bolsonaro, né? Aí ela conheceu o Lula falou, olha, quando você for nas fazendas, pode dizer que o presidente está com vocês. Vamos acabar com esse negócio de escravo no Brasil. Até ela flagrar um aliado dele, sim, escravizando o povo, né? Aí a coisa mudou de conversa. Aí nunca mais tiveram contato os dois? Não. E como é que tu conheceu a história dela e entrou em contato com ela? Como é que foi a criação dessa obra aí? Cara, eu te falei aqui antes, né? Quando eu tava na Veja, né? A gente falou já aqui isso outras vezes. Durante 2 anos, eu sou do Recife, né? E eu fui contratado pela Veja em 98 para ser correspondente da Veja na Amazônia. Fui morar em Belém, com a missão de fazer matérias em toda a região amazônica, né? Então foi uma época fantástica, cara. Viajei muito a Amazônia toda, sabe? Grandes aventuras, aquelas matérias que a gente vê em filmes, sabe? Globo Repórter. Minha vida era aquilo ali o tempo todo, cara. Aí eu fiz a matéria no Pará sobre trabalho escravo, né? Porque na época tinha saído um relatório mostrando que o estado do Brasil com maiores índices de trabalho escravo era o Pará. Eu peguei esse dado, né, essa estatística, para fazer matéria humana, né, mostrando a questão humana do problema. Eu viajei pelo Pará, fui em lugares onde o trabalho escravo é muito grave. E um dos lugares que eu fui é uma cidade do Pará chamada Tomé Açu. Aí lá acompanhei uma operação de libertação com a Polícia Federal para tirar escravos. E aí, para a matéria, eu fui entrevistar alguém, né, que trabalhasse nesse grupo, né, que tira os escravos, né. Entrevistei uma pessoa, mas nas pesquisas eu vi o nome da Marinalva, né. Eu falei, cara, uma mulher... Não entrevistei a Marinalva na época, fiz a matéria sem falar com ela. Entrevistei outra pessoa. Aí eu pensei, cara, uma mulher nordestina que faz o trabalho desse, né, que vai nas fazendas, nas usinas, peitando capanga armado, peitando fazendeiro, peitando político. Como é que é a vida dessa mulher? Cara, o que foi que essa mulher teve de fazer para chegar nesse trabalho? De que ela já abriu mão para poder fazer isso? Comecei a pensar em, sabe assim, na época, bicho, eu nem sonhava em ser escritor, né? Comecei a pensar em fazer um dia um perfil na Marinalva, né? Matéria grande sobre ela, perfil dela, né? Por que acontece, Petri? As matérias que saíam sobre o trabalho dela eram só sobre o trabalho. Mas, cara, tem matéria sobre operações da Marinalva, Globo Repórter, Profissão Repórter, Fantástico, Jornal Nacional, um monte de matérias sobre trabalho escravo, que foram feitas a partir de operações que ela tinha realizado, né? Mas as matérias mostravam só a operação. Ninguém mostrava a mulher, a pessoa. Como é que esse trabalho afetou a vida dela e vice-versa, entendeu? E isso é uma coisa que sempre me atrai muito nas pessoas que abraçam causas assim, muito nobres, sabe assim. Não sei se você viu um filme chamado Erin Brockovich, com a Julia Roberts, que é um filme pelo qual ela ganhou o Oscar, inclusive. Que é a história real de uma mulher que tem um subemprego, classe média baixa, pobre, ela mora sozinha com, não lembro se são 3 ou 4 filhos, só ela e as crianças. E aí
ela arruma um emprego no escritório de advocacia. Só assim, de secretária, coisa assim, entendeu? Ela é uma mulher bonita, né? Aí vai lá. Só que aí chega nesse escritório um caso de uma comunidade, né? Não lembro, acho que são 15 famílias que foram contaminadas por uma indústria química da região que poluiu a água de onde as famílias bebiam a água, né? De onde chegava a água na torneira dessas casas, né? E aí, no escritório, sem ser advogada, esse caso chega, ela se interessa, começa a ler, e ela começa a ajudar o dono do escritório, o advogado, né? No caso. E, cara, ela entra nesse caso com uma dedicação tão extrema que aí é como houve com a Marinalva. Ela se afasta das crianças. Ela, na época, ela começa a namorar um cara, o cara fica em casa com os filhos dela e ela no meio do mundo para tentar combater essa história. E ela consegue, né, processar com a ajuda dela, né? A ajuda dela foi crucial para o caso. O escritório de advocacia no qual ela trabalhava ganha a causa para as famílias, uma indenização milionária, né? E obviamente ela é contratada para trabalhar com o cara diretamente, com o dono do escritório, né? E passa a ganhar bem e tudo mais. E o filme, eu acho bacana isso, que mostra muito a interferência da dedicação dela ao trabalho, na vida pessoal dela. Por exemplo, o filho dela, não sei se é um menino ou uma menina, mas a criança mais nova dá o primeiro... Só era uma criança de colo ainda. Quando a criança anda a primeira vez, ela não está em casa para ver. Quem vê é o namorado dela, que conta para ela pelo telefone, porque ela estava longe da família, né? E ela fica triste com isso, lógico. Por outro lado, ela está ajudando pessoas, gente que morreu, gente que pegou câncer por causa da água contaminada, entendeu? Então ela ajuda aquela comunidade. A Marinalva é isso, cara. Só que numa escala, na minha opinião, muito maior, porque o filme, né, repito, a história real, a Erin Brockovich ajudou, não lembro, acho que são 15, 20 famílias. A Marinalva libertou mais de 2.300 pessoas, cara, no Brasil, entendeu? Da escravidão contemporânea. E para isso, sofreu pra caramba, né? Distância do marido, distância dos filhos. Tem 2 episódios que mostram muito bem isso, cara. A filha da Marinalva, a Aline, eu entrevistei a filha dela pro livro, né? Quando eu a entrevistei, ela tinha, se eu não me engano, 31 anos. Naquele momento, já era uma mulher madura, já entendia o que a mãe fazia, já adorava a mãe e admirava a mãe. Só que quando era menina, não tinha essa relação, né? Quando a Aline fez 15 anos, que é uma data forte para as meninas, né? A Marinalva estava na operação no Maranhão. A Aline ganhou da mãe um telefonema. A Marinalva ligou para a Aline e deu para ela os parabéns. E a menina ficou triste, porque a mãe não estava. Quem fez tudo para ela, organizou a festa, estava lá com ela, foi o pai dela. Porque a mãe estava mais preocupada em libertar escravos. E outro episódio, cara, que mostra também muito essa relação do trabalho com a vida pessoal familiar da Marinalva. A Marinalva ganhou um prêmio importantíssimo de direitos humanos no Rio de Janeiro, pelo trabalho dela, né? E eu conto isso no livro, cara. No dia do prêmio, do evento, um evento lindo, né? Pessoas bacanas, gente importante, gente famosa. Todo mundo que ia receber o prêmio, quando voltava, recebia o abraço, o beijo do marido, da esposa, do filho, de alguém. Ela não tinha ninguém, velho. Ela foi a única premiada da noite que não tinha ninguém da família perto dela. Estava sozinha. Um prêmio importantíssimo. Ela vai no palco, pega o prêmio e volta, e não tem ninguém da família dela. Só tinha os amigos do trabalho. Tu conversou com a filha dela, é isso? Sim. Ela te falou quando que ela entendeu? O que fez cair a ficha? Depois, mais madura, você vai entendendo, vai crescendo. Não teve um né? fato específico. Não teve um momento específico, mas assim é isso, né? Você vai também assimilando as dores, entendendo por que... Por exemplo, a Aline me contou esse episódio dos 15 anos, como eu falei aqui,
Se eu não me engano, ela tinha 31 anos no dia que eu a entrevistei. E ela contou isso com o olho cheio d'água. Ou seja, ela quando lembra ainda fica triste. Sim. Mas ela hoje, uma mulher adulta, inteligente pra caramba, sabe que a mãe fez aquilo por uma causa muito, muito nobre, entendeu? Mas ainda entristece o coração dela lembrar daquele dia, entendeu? E para chegar na Marinalva nessa época, ela aceitou de boa? Ela tinha algum receio de que a história fosse exposta? Como é que foi? Então, eu falei com ela, porque a gente não se conhecia, né? Eu falei com ela e falei assim, ó, eu queria te mandar... Quando eu falei com ela a primeira vez, eu tinha escrito 3 livros já, 3. O primeiro livro meu, que é o Direto da Selva, né? Que é sobre esse tempo que eu fiquei na Amazônia pela Veja. O segundo, que é o Viúvas da Terra, que é sobre violência agrária no Brasil, assassinato de agricultores. E o terceiro, que é O Nome da Morte, né? Então eu falei para ela meu trabalho e falei, ó, eu queria te mandar meus livros para você conhecer. Por coincidência, ela estava vindo a São Paulo nessa época, a gente marcou de se encontrar e eu acho que foi isso, eu não tenho certeza, mas que eu lembro, eu dei para ela os livros pessoalmente. Aí eu falei, ó, não lembro se eu dei ou se eu mandei, mas eu acho que eu dei pessoalmente para ela. E falei para ela, ler aqui, para você conhecer o meu trabalho. Se você gostar e achar que confia em mim para contar a tua história, eu queria. E aí, deixei claro para ela o seguinte, falei assim, eu não quero fazer um livro só de combate ao trabalho escravo. Eu quero contar a sua vida. Quero mostrar como esse trabalho afetou a tua vida pessoal, porque é óbvio que afeta de alguma maneira. Ninguém faz um trabalho desse sem que o trabalho interfira na vida pessoal. Então, leia e depois a gente se fala. Aí tá bom. Até brinquei, falei para ela assim, ó, esse aqui, O Nome da Morte, é a biografia de um assassino de aluguel. Veja como eu tratei um matador e como eu posso tratar você, entendeu? Se o matador rendeu um livro bacana, imagina uma mulher que faz isso que você faz. Beleza. Ela leu, gostou, aí me disse que toparia fazer o livro. E aí veio outro ponto, que graças a Deus, cara, que a Manoel é uma mulher muito inteligente, muito inteligente. E eu falei para ela assim, agora, Manoel, tem uma coisa. Vamos fazer o livro. Mas tem uma coisa que é muito importante, da qual eu não abro mão e você precisa entender. Você é uma mulher nordestina que enfrentou tudo isso, fazendeiros, capangas, o machismo, né? Imagina uma mulher chegar na fazenda, Petri, peitando capanga, armado, peitando fazendeiro, peitando político poderoso, sabe? Cara, né? Num país como o nosso, super machista. Aí eu falei, você por si só, e pelo seu trabalho, você já é uma heroína. Então a gente tem de humanizar você. Eu preciso mostrar no livro suas fraquezas, suas falhas, seus defeitos. Você não é perfeita, né? Tem de mostrar no livro você errando com pessoas que você ama, as suas fraquezas, porque senão vai virar um livro de uma pessoa perfeita e não existe isso. Né? E ela concordou. Então o livro tem esses episódios, esses momentos de fragilidade dela, né? Por exemplo, isso dos 15 anos da Aline, tudo bem, ela estava trabalhando, né? Putz, né? 15 anos da filha. Ela sabia que aquilo ia acontecer, né? Muito antes de acontecer. A data, todo ano é a mesma data, né? Por coincidência, né? E ela poderia, não é? Ter se programado para pelo menos em 3 dias. O dia anterior, o dia do aniversário, o dia seguinte, ela estar em Natal com a filha. Não. Estava no Maranhão tirando escravos. Né? Cara, o marido dela, o ex-marido dela, Joel, ela me disse, isso está no livro muito claro. Ela queria fazer diferente porque ela amava o Joel, mas ela não conseguia fazer diferente. O foco dela era só libertar os escravos. Eles foram para um evento de trabalho, a Marinalva e o marido, que também é auditor do trabalho, se eu não me engano foi para um evento da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Eu lembro que era na Alemanha, não lembro a cidade que foi. Ou foi ali em outro país por perto, por ali. Eu sei que no final da viagem de trabalho, quando acabou a viagem de trabalho, o marido dela falou para ela assim, ó, cara, a gente tá, né, com problemas no casamento, a gente não tá feliz como era antes, vamos aproveitar que a gente tá aqui, vamos pegar
mas uma semaninha de férias e ficar aqui, só nós dois, viajar, curtir, ficar junto, entendeu? Ela falou pra ele assim: não posso porque eu tenho um evento em Maceió de trabalho escravo. Um congresso em Maceió, velho. O cara falou: Marinalva, o evento em Maceió vai acontecer com você e você. Vamos focar no nosso casamento, vamos ficar aqui, você, mais uma semana. Ela falou: não, se você quiser ir, porque o cara queria ir pra outra cidade, entendeu? Pra outro lugar, passear. Ela falou: não, se você quiser ir, vá sozinho. Eu vou pra Maceió. E o cara foi sozinho. Quando ele foi, ela ficou no hotel chorando, se acabando de chorar. E ela fala, isso eu conto no livro, esse episódio. E ela fala: eu sabia que eu estava fazendo besteira com o meu casamento. Eu sabia que eu precisava dar mais atenção pro meu marido, que eu amava. Mas eu não conseguia fazer diferente. Cara, ela teve síndrome do pânico. Eu conto isso no livro. Foi tranquilo tu conseguir fazer ela se abrir? Ou teve que fazer alguma coisa específica? Não, foi aos poucos, né? Não foi já na primeira conversa que eu toquei nesses pontos, né? Primeiro eu fui conquistando a confiança dela, a amizade, a gente ficou muito amigo. Entrevistei o marido dela, o Joel, foi um cara também muito fantástico pro livro, colaborou bastante. Entrevistei a mãe dela. Assim, foi um trabalho muito longo, cara. Meus livros sempre são assim, é muito tempo de pesquisa, né? Entrevista e tudo mais. Mas eu comecei a entrar nessas questões mais pessoais e mais sensíveis depois de um tempo. Já tinha essa relação de confiança, né? Muito grande, que eu sentia que eu podia entrar, né? Até que eu já entendia que ela sabia o que eu queria, entendeu? E que ela se abria, sabe? Mas isso era pessoalmente ou era telefone? Como vocês faziam? Eu fiz muita coisa por telefone, mas eu fui a Natal, que é onde ela mora até hoje. Não lembro, Petri. Eu acho que fui a Natal umas 4 ou 5 vezes. Aí sempre que eu ia, ficava tipo 3, 4 dias direto com ela, entendeu? Então foi bom pra isso também. E o marido dela, como é que ele enxerga essa história hoje? Ele também, que nem as filhas, entende que era preciso fazer aquilo? Não, o marido dela tocou a vida, tá casado, tem outra mulher, não sei o quê. Mas ele fala que, cara, ela tava tão fissurada no trabalho que ela esqueceu da gente, esqueceu do marido e dos filhos, entendeu? É isso que ele fala. E os fatos mostram que era isso, né? Por mais que ela amasse o marido e os filhos, ela estava tão dedicada ao trabalho que, até porque eu acho que ela pensava também que uma hora eu vou ter tempo para eles, entendeu? Sim. Só que sempre ia adiando isso, né? Ficava surgindo cada vez mais casos e não conseguia parar, né? Exatamente. E tem outra coisa, Petri, também que eu toco nesse ponto no livro. Cara, todo mundo tem vaidade, né? Cara, você fazer um trabalho que tá o Brasil inteiro vendo, sabe? Reconhecendo o teu trabalho, sabe? Matéria no Fantástico, no Jornal Nacional, Globo Repórter, sabe? Isso dá estímulo. Você tem o prazer de ver a alegria das pessoas, tipo aquela foto que a gente mostrou aqui do menininho, o loirinho lá. Cara, o sorriso da criança quando tá pegando dinheiro, sabe? Quando tá recebendo dinheiro. Nossa, aquilo ali é um prêmio gigantesco, né? Sim. Aí, além dessa alegria extrema, né? Desse orgulho de ver você mudando de fato a vida das pessoas, tem a outra alegria, a vaidade de ver o seu trabalho sendo reconhecido, sendo valorizado, né? Então isso dava mais combustível ainda para ela continuar fazendo, entendeu? Tem gente, Petri, no livro, isso tudo documentado, com nomes, fotos. Tem gente que não tinha documento nenhum, Petri. Tem escravos que ela libertou que o ser humano, o indivíduo, não tinha nenhum documento. Como ela é auditora do trabalho, ela fazia essas operações com caixas de carteira de trabalho zeradas. Então na fazenda ela chegava, se o cara não tinha documento, ela perguntava o nome do cara, o cara dizia, ela escrevia o nome do cara, fazia a foto do cara, digital, colocava na hora lá e pronto. Teve gente, cara, de dizer pra ela, chorando, tem uma foto linda, um trabalhador escravo que ela libertou, um cara forte, um negão, sabe assim, um cara bonito. E o cara falando pra ela, chorando, velho. É o primeiro documento que eu tenho na minha vida, doutora. Sabe o que é isso, velho? E tinha histórias de pessoas que chegaram criança lá e já estavam adultas sendo escravas? Tem esse tipo de relato também? Sim. Ó, o Lourinho, por exemplo, não é adulto, tem 12 anos. Sim. Mas esse menino, o pai dele fala que desde quando esse garoto tinha 8 anos, ele e o pai, ou era 8 ou era 5, não lembro com certeza agora, ele e o pai ficam indo para fazendas.
Ou seja, a criança estava crescendo como escravo. Uhum. Mas a história do... Imagina aquele cara que ficou 19 anos escravizado. Sim. Uhum. O cara chegou com 30 e estava com 50, 49 anos. Sim. O cara chegar com 15 anos na fazenda dessa, que é muito comum, depois de 15 anos o cara está com 30. Uhum. Isso é muito comum. Sim. Tem alguma questão aí? Tem aqui no chat do YouTube, eu não vi se a galera mandou no Telegram. Telegram, não tem, mano. Vai no YouTube aí. Tem algumas aqui do Guilherme, que mandou várias, na verdade, muito boas.